Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este bate-papo. Essa aqui é a nossa 7ª edição do programa Conversando sobre Cannabis para Uso Medicinal. Eu sou Jair Calixto, sou farmacêutico. Sejam bem-vindos a essa série que estamos organizando sobre a cannabis como terapia para o tratamento de diversas enfermidades. Hoje o assunto é o uso da cannabis na prática médica e na pesquisa clínica. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui o Dr. Wellington Brix, que é um dos grandes especialistas no nosso tema aqui, dessa roda de conversa sobre cannabis. Ele é médico pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, tá? Diretor médico executivo do Instituto Butantan, em São Paulo, tem pós-graduação em Medicina Farmacêutica pela Unifesp, também pós-graduação em Medicina Chinesa, acupuntura pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP. Professor e coordenador da Cannabis Academy, curso prático de cannabis medicinal, do Centro Brasileiro de Referência em Medicina Canabinoide, CBRMC. É médico integrativo no Centro Brasileiro de Preferência em Medicina Canabinoide. Possui inúmeros cursos, anos de estudos, pesquisas e publicações em cannabis medicinal, medicina integrativa, ozonioterapia, termografia clínica e longevidade humana. Fui diretor global Medical Affairs na Canop Group, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica, SBMF, ex-secretário-geral do Colégio Médico Brasileiro de Ozonoterapia, Global Fellow in Medicines Development, GFMD, pela International Federation of Pharmaceutical Medicine and Physicians, e palestrante e autor de publicações nacionais e internacionais. É um currículo realmente bastante poderoso. E a doutora Maria José Delgado Fagundes, que é a idealizadora dessa série, trabalha aqui nessas rodas de entrevistas. Junto comigo, vamos aí entrevistar o Dr. Wellington Brix. A doutora Maria José Delgado Fagundes é advogada e CEO da MJD Fagundes, consultoria especializada em saúde. Certo? Então, Dr. Wellington Brix, muito obrigado por ter aceito participar dessa roda de conversa sobre cannabis medicinal. É um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é meu. Eu que agradeço o convite de você, da doutora Maria José. É sempre um prazer conversar sobre o uso da cannabis medicinal. Obrigada, doutor Wellington, por essa participação. Será uma alegria hoje esse bate-papo, reencontrá-lo, pelo menos por aqui, né? Já que está difícil ainda esses encontros. E Jair, muito obrigada mais uma vez, né, na 7ª rodada aí. Eu acho que vai ser um tema bastante interessante, e ele é um tema bastante sensível, né, na Anvisa, a discussão da pesquisa em cannabis, né? Exato, Maria José, só não querendo estender muito esse assunto, várias pessoas têm me perguntado sobre isso. Inclusive, eu tenho um parente que está com Parkinson e também está interessado, está acionando o médico dele lá no interior para fazer esse tratamento. Né? São várias pessoas que têm me perguntado. Então, realmente, é muito importante isso que nós estamos fazendo. Então, obrigado, Maria José, obrigado, doutor Wellington. Vamos lá, nós vamos começar com o bloco 1, sobre o interesse pela cannabis medicinal. Né? Como é que o senhor, doutor, começou a utilizar a cannabis medicinal na prática médica? E na pesquisa clínica, que o senhor falou, o senhor é pesquisador clínico pelo Instituto Butantan, que é uma importante laboratório público paulista, que está aí muito envolvido com a ciência e com as vacinas da Covid. Já de longa data a gente já conhece a capacidade, a qualidade do Instituto Butantan, né? Então, na pesquisa clínica também, como surgiu a sua experiência com cannabis, né? Acho que é tudo ligado, né? A sua experiência com pesquisa clínica e o uso dela na prática médica, acho que as coisas mais ou menos acabam até se confundindo pela sua experiência, né? Para mim veio primeiro o uso clínico, né? Desde 2015,
quando da liberação para o uso de medicamentos à base de cannabis no Brasil foi possível, né? A gente já começava a prescrever, eu comecei a estudar ali. Comecei a estudar por quê? Fazendo a clínica integrativa, muita acupuntura, vem muito paciente com dor. E a principal, ou diria, a indicação onde a gente tem o maior número de estudos que mostram o uso da cannabis é em dor crônica. Então, é natural alguém que trate de dor traga mais uma arma para o arsenal terapêutico, como eu já utilizava, acupuntura, os medicamentos alopáticos, ozonioterapia, ozônio a nível experimental, mas foi através desta necessidade. E aí a gente começa a estudar, a gente começa a entender melhor, é uma classe terapêutica nova, e o médico, quando começa a usar, ele começa com as perguntas, começa com as dúvidas, ele só tem um jeito, ir atrás, pesquisar, né? E aí eu comecei a estudar muito forte a cannabis, e com isso eu passei também a ajudar algumas empresas, como consultor, a ajudá-los a ensinar o uso da cannabis na prática clínica. E aí eu tive um convite da Canopy Growth, que na época era a maior empresa farmacêutica especializada em cannabis no mundo, né, cannabis medicinal e recreativo, e eu vim para a Canopy para desenvolver a área de pesquisa a nível de América Latina. Então, era desenhar as pesquisas, entender as necessidades e trazer a evidência clínica, mas aquela evidência clínica não só observacional, mas montar os estudos duplo cego, randomizado, do jeito que tem que ser, fazer fase 1, fizemos, passar para a fase 2 e desenhar todo o desenvolvimento clínico até chegar a poder registrar, era esse o objetivo. Agora, deixa uma coisa clara, que no Butantan, hoje eu sou o diretor médico do Butantan, responsável pela área clínica, desenvolvimento clínico, mas nós não estudamos cannabis medicinal lá. O Butantan, o grande forte são as vacinas, os produtos imunobiológicos e outros produtos nessa área. Tá bom deixar isso claro mesmo, né? Pelo seu currículo, a gente entendeu todo o seu contexto aqui, mas é bom deixar claro, senão o pessoal já começa a pensar diferente, né? Muito bom. Maria José, você quer dar seguimento? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da bioquímica dos canabinoides e fitocannabinoides, né? Pelo seu conhecimento, o uso da cannabis medicinal pode ter outras indicações, além daquelas mais divulgadas, como, por exemplo, o esporte, nutrição, bem-estar, que é o que a gente está vendo aí, né, nos andamentos globais. E como a posologia deve ser trabalhada nesses casos? Que, na verdade, não seria posologia, né, seria as orientações de uso. Esse assunto é complexo. Bom, primeiro, a primeira parte da tua pergunta, Maria José, nós temos os blocos de evidência, então evidência forte em dor crônica, evidência forte do uso da cannabis medicinal, né, nas crianças ou nas pessoas que têm problemas com epilepsia, que consegue diminuir as crises, e aí as evidências começam a ficar um pouco mais não tão fortes, né? Tratamento de ansiedade, depressão, de PTSD, Alzheimer, Parkinson. Não que as evidências não sejam boas, simplesmente porque não existem grandes estudos duplo cego, randomizado, da forma como tem que fazer. Bom, mas nós sabemos também, primeiro, cannabis não é a panaceia, né? Ela não trata tudo. Existem indicações precisas, e mais fortes e menos fortes. A cannabis hoje é uma classe terapêutica nova que nós usamos como adjuvante, mas ela vai junto com todo o resto do tratamento já feito, não só o tratamento medicamentoso, mas também aquele tratamento onde a gente muda o hábito do paciente, melhora
a condição geral desse paciente para que ele consiga se recuperar melhor. E o fundamento por trás disso, por que o paciente tem menos ansiedade, por que o paciente ele acaba dormindo melhor, porque o sistema endocannabinoide, que é um sistema que foi descrito há pouco tempo, se você comparar com a história da medicina, né, foi no final dos anos 60, esse sistema, ele está praticamente no corpo inteiro, então, e ele modula a ação dos outros sistemas. Então, um exemplo, sistema imunológico. Então, se o sistema imunológico está fraco, está precisando, né, de uma energia a mais, é o sistema endocannabinoide que vai detectar isso e vai atuar para que o sistema imunológico melhore. Se nós temos uma lesão óssea, outro exemplo, o sistema endocannabinoide, ele melhora a ação das células dos osteoblastos que formam o osso e diminui a ação do osteoclasto, que reduz a densidade óssea. Então, são exemplos desse sistema endocannabinoide que atua no corpo para trazer para harmonia, para uma harmonização do nosso sistema como um total. Então, na sua pergunta, né, será que ele pode ajudar na nutrição, bem-estar? Sem dúvida, porque uma vez que a gente atinja esse equilíbrio, harmonia, né, a gente se sente melhor, né, indireta e indiretamente. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente dosa? Como é que a gente vai saber? O sistema endocannabinoide, ele difere de pessoa para pessoa. Mesmo com a gente, às vezes, durante o dia, ele pode ter comportamentos diferentes. Então, nós sabemos que para iniciar um tratamento, nós sempre iniciamos com uma dose muito baixa e nós vamos titulando, aumentando essa dose aos poucos, até chegar na dose que, para aquele paciente específico, ela vai começar a funcionar, vai funcionar melhor. Isso a gente faz pela clínica, né? Tem um artigo que eu publiquei na metade do ano passado, que é exatamente isso, como dosar e titular a cannabis medicinal. O artigo foi publicado no Journal of Cannabis Research, de julho do ano passado, e nesse artigo a gente mostra como que é esse uso de forma segura. Então a gente começa devagar e sobe devagar. Se fizer isso, a gente garante que nós vamos encontrar a dose do paciente, vai ser de forma segura. Aí tem toda a forma de fazer, que eu acho que não é na nossa conversa aqui, mas o importante é que cada um de nós tenha a sua própria dose, e a gente precisa achá-la com segurança. Entendi. Você que é um homem da ciência também, né, doutor? Você acha que aqui no Brasil a ciência é ouvida sobre a cannabis e uso medicinal, o quanto que ela pode ser importante para a sociedade, até para algumas doenças que não têm nenhum tratamento? E se o senhor conhece aí os estudos clínicos que estão sendo conduzidos no Brasil, né, algum ou outro, porque você ficou, né, na gestão da Canopy, eu acredito que tudo isso você deve saber aí de cor. Bom, a cannabis, como eu já falei antes, ela é uma classe terapêutica nova. Então, as perguntas aparecem em todos os lados. Será que dá para usar em 2 pontos? E aí você completa com o que for. Então, para responder essas perguntas, muita gente testa. Mas só isso, para nós, não é o suficiente. É necessário demonstrar realmente que os princípios ativos que estão dentro da cannabis medicinal, eles vão ter realmente uma ação no organismo de forma positiva e entender o aspecto da segurança também. Então, para isso a gente faz estudos clínicos. No Brasil, sim, eles estão sendo feitos, né? Eu sei de estudos em enxaqueca, em depressão, autismo, estudos em medicina esportiva, estudos em endometriose. Então, tem vários, em psiquiatria também tem vários estudos sendo feitos,
e eu sei de várias propostas também que ainda não chegaram a virar um estudo, mas que têm um interesse. E o Brasil tem um papel muito, muito importante no desenvolvimento das informações clínicas e de pesquisa da cannabis medicinal, começando lá com o professor Carlini, né, que trabalhou em conjunto com o Dr. Michulen, de Israel, e o próprio Carlini identificou várias coisas da cannabis, e a partir dos estudos dele e do Dr. Michulen é que tudo acabou se desenvolvendo. Mas não é só o Carlini, não, tem muita gente boa no Brasil desenvolvendo estudos. Na USP, em São Paulo, na Unicamp, no Nordeste, eu também sei de gente que está fazendo estudos muito, muito bem estruturados, e que muito em breve vão começar a virar publicação e vai aumentar o corpo, o corpo de conhecimento vindo do Brasil na cannabis medicinal. Tem bastante gente trabalhando, sim. Legal, é bom saber, né, porque quando a gente acessa os bancos internacionais, a gente encontra também um número que já é importante, né, quando está falando de cannabis, e é importante também que o Brasil tenha aí a sua dedicação ao tema, uma vez também que nesse processo, nesse período pandêmico, foram descobertas algumas coisas bastante relevantes para a ciência aqui na nossa terra, né, então legal também saber e ajuda, eu acho, na discussão política, né, para qual passa a cannabis agora no país. Vamos seguindo, Jair? Tá bom, doutor. Vamos passar para falar do canabigerol, que o que se usa muito hoje, né, que a gente sabe, é o canabidiol, junto com o THC. Mas existe esse componente canabigerol. Você podia explicar para a gente? Porque ele possui aí, que você sabe, propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, antibacterianas e outras. Você podia explicar para a gente como é que é claro. Essa substância, se já está sendo utilizada no Brasil? O que nós extraímos da planta hoje para fazer uso medicinal, a gente pode chamar de um fitocomposto. Ali dentro tem muita coisa. Então, você tem vários canabinoides, você tem terpenos, fitosterol, açúcar, álcool, tem muitas substâncias. Quando elas estão todas juntas, e a gente consegue usar dessa forma, a gente chama de efeito entourage, que é efeito comitiva. A gente sabe que funciona melhor se usado dessa forma, comparado com o uso do produto isolado. Inclusive, tem até uma relação do isolado para o full spectrum, você necessita de 6 vezes menos da dosagem do full spectrum do que para ter a mesma resposta clínica do que um isolado. Tá? Mas, então, aí, quando você começa a decompor esse fitocomposto nos pedacinhos, a parte dos canabinoides são cerca de 150, até mais, porque a gente vem descobrindo novos canabinoides, não só na planta, mas tem gente sintetizando até novos canabinoides. No finalzinho do ano passado, um time italiano sintetizou o CBP, que é o primo do CBD, o P vem de primo, o parente. E então tem sínteses novas. Mas, no caso específico, o CBG, ou canabigerol, a gente pode chamar ele da mãe de todos os canabinoides. É deste composto da planta que são derivados os outros canabinoides, o CBD, o THC e tudo mais. O CBG, ele é encontrado em plantas com as flores mais novas, onde você tem uma quantidade um pouco maior de CBG, porque como ele que dá origem, composto de origem para os outros, então nas plantas mais novas você acaba encontrando mais CBG. A concentração é baixa, é um canabinoide considerado raro, menos de 2%, e o CBG, ele mantém uma boa parte das características tanto do CBD quanto do THC. Então, como você falou, ele tem uma atividade analgésica, mas ele também tem uma atividade anti-inflamatória, ele pode ter uma atividade ansiolítica, com a vantagem de não despertar tantos efeitos adversos que são atribuídos muito mais ao THC dose dependente, sempre. Então, o CBG
ele é utilizado hoje. Eu sou um prescritor de CBG e a gente associa até com THC e CBD, né, dependendo do paciente, dependendo da necessidade. O CBG, ele mantém essas características do THC de uma forma mais branda nos efeitos adversos. E os pacientes têm respondido muito bem, né? Para que a gente usa o CBG? Que tipo de paciente? Aquele paciente que é polifarmácia, que a gente precisa tomar muito cuidado com o efeito colateral do THC. Então, para esses pacientes que têm dor crônica, principalmente, o CBG tem funcionado muito bem. A gente continua tendo que achar a dose, começar devagar, subir devagar, né, mas o CBG tem sido o canabinoide de escolha para esses pacientes polifarmácia ou mesmo pacientes em cuidados paliativos, onde a gente precisa de uma atividade analgésica e não pode se preocupar tanto com os efeitos adversos. Legal. Nós estamos falando de THC, nós estamos falando de dor crônica e tudo mais. Então, aqueles extratos, né, que contêm uma concentração maior de THC, que reduz a dor, melhora a qualidade de vida e podem ser usados em fibromialgia, ou há outras doenças também tratadas com THC sem ser a dor? O senhor já deu uma resposta boa, já dizendo que o CBG já é mais indicado para dor, né? Mas sobre o THC na fibromialgia. THC é uma molécula extremamente interessante. Ele é um analgésico potente, né? Então, para aqueles pacientes que não têm nenhuma restrição do uso do THC, a gente usa o THC mesmo, em vez de CBG, né? Paciente com dor. Então, hoje eu prescrevo quase todos os meus pacientes, se não tiver uma restrição forte ao THC, eles estão tomando um pouquinho ou bastante de THC, né? O THC, a principal característica dele é ser um analgésico potente, mas ele também é um relaxante. Ele funciona muito bem para relaxar a musculatura, né? Eu tenho alguns pacientes, talvez eu vou mencionar depois, mas eu tenho um paciente que estava totalmente travado com a patologia de base, a gente subiu um pouco mais o THC e o paciente melhora, você consegue até fazer a higiene das articulações, que não conseguia fazer antes de tanta rigidez, né? O THC, a gente também usa muito o THC junto com o CBD, porque o CBD, ele achata a curva do pico máximo do THC, achata o Tmax do THC. Então, os efeitos colaterais, efeitos adversos, eles não vão chegar a acontecer com tanta força, porque o pico, a concentração máxima do THC, ela vai ser mais baixa, ela vai ser um pouco mais espaçada. Isso com o CBD, que age como um antagonista do THC, né? E isso é muito bom, porque a gente consegue ter uma segurança maior quando usa os dois elementos juntos. Mas não só para fibromialgia. Fibromialgia está muito bem indicado junto com o CBD, porque existe um componente ansiolítico na fibromialgia, e o CBD é o ansiolítico de escolha aqui dentro dos fitocannabinoides, mas também pacientes que passaram por traumas, né, que é o PTSD, são aqueles trauma, paciente com toque, né, o toque funciona muito, o THC funciona no paciente com toque, às vezes em dosagens baixas até, junto com o CBD, ele também tem uma característica ansiolítica, principalmente quando está ligado à depressão, e a gente sempre vê a depressão em associação com a ansiedade. E eu acho que um dos grandes campos de uso ainda para o THC são os pacientes em cuidados paliativos. Então, o paciente oncológico, o paciente que está em cuidado paliativo, ele geralmente é um paciente que está ou acamado ou tem restrição de movimento, é um paciente que geralmente tem dor, é um paciente que tem uma ansiedade muito forte, porque ele não consegue mais desempenhar as tarefas que estava acostumado e sabe que está perto de um desfecho de morte, né? Então, isso gera uma ansiedade muito grande. Então, nesses casos, o uso dos canabinoides, principalmente o CBD junto com o THC,
a gente pode ser um pouco mais agressivo com o THC, né? E nesses casos, o paciente relata que ele encara melhor a situação em que ele está, ele consegue gerenciar melhor. A dor está lá ainda? Tá, mas eu consigo fazer alguma coisa. Eu voltei a dormir melhor. Eu tenho uma percepção do meu meio ambiente mais tranquila. Portanto, eu diminuo a minha ansiedade. Então, o papel do THC, junto com o CBD, mas o papel do THC ele é muito, muito mais importante do que apenas como um analgésico. A gente consegue ajudar os pacientes usando o THC também. Podemos dizer... Uma curiosidade, Jair, só uma curiosidade aqui, desculpa. E no pós-Covid, você tem orientado alguns pacientes em processo de reabilitação ou que já passaram dessa fase, mas continuam ainda trazendo alguns traços, né, talvez até de depressão ou de mais agressividade, né, porque a morte vista de perto não deve ser muito boa, né, e aí eu acho que também os pacientes têm dá uma mudada, né, uma guinada no jeito de encarar a vida. Você está certo, Maria José. Eu acho que eu tenho visto vários pacientes que já tiveram Covid de vários graus, né, alguns muito mais sérios, e o CBD é uma das armas que a gente tem utilizado para melhorar essa ansiedade desses pacientes. Então, o CBD também, existe um estudo, que eu nem sei se ele começou, mas eu cheguei a estudar a proposta para diminuir os casos de anosmia, aquela falta de sentir o cheiro, né, que era comum, principalmente na P1 ou na Wuhan, na cepa inicial, não é tão comum agora com a Ômicron, mas tinha muito paciente que falava, eu não sinto cheiro, eu não sinto gosto, e a gente dava o CBD e melhorava bastante, o paciente melhorava mais rápido, ele voltava a sentir, talvez por alguma ligação que tinha sido desfeita e o sistema endocannabinoide conseguia modular e fazer voltar. Então, na COVID é importante, na recuperação, eu acho que tem um papel muito forte na diminuição da ansiedade, porque quem já teve COVID forte sabe que para voltar ao estado que a gente estava acostumado antes, é difícil, e isso gera ansiedade também. Uhum. Maria José, você pode passar então para o bloco 4, por favor, tá bom? Tá. Eu acho que essa história da Covid, eu acho que só voltando um pouco nela, ela traz uma reflexão importante, né? Porque parece que quem teve Covid tem uma vida após a Covid, não é um pós-Covid, igual você tem um pós-infarto, sei lá, você tem pós qualquer coisa. Parece que o pós-Covid é um enigma, né? É um enigma que a gente não sabe, então, o que vai ocorrer. Eu acho que tem um pouco disso. Eu tive Covid, mas foi branda, né? Mas não é essa sensação fica um pouco. Eu já tive 2 vezes, então fica esse sentimento de que, né, o que virá agora e o que virá depois desta, né? Bom, doutor, então agora a curiosidade que quem não conhece cannabis, por exemplo, nos procura e fica atrás de informações, imagina, primeiro ele vem falar que é maconha, depois você fala, não, mas tem que ir no médico. Mas por que tem no médico? Não, tem que ir no médico. Esse é um produto, né, de uso medicinal, então tem que passar pelo médico. Então, é uma curiosidade de como que esse atendimento da cannabis medicinal na clínica, na rotina, no dia a dia, né? Que eu acho que você já se referiu um pouco, mas é um pouco mais a curiosidade das pessoas mesmo. Tá. Você está certo, tem que passar pelo médico mesmo, porque a gente tem várias coisas para fazer. Primeiro, a anamnese, a conversa com o paciente, ela precisa ser dirigida pensando no uso da cannabis. É uma consulta demorada, uma consulta de 1h30, 2 horas quase, para a gente fechar tudo. Então, a gente primeiro estabelece o vínculo, explica para o paciente que aquilo é uma classe terapêutica nova e não é nada recreativo, explica que se o paciente usar corretamente, ele não deve ter efeito colateral de ficar alto, né, não deve ter efeito colateral de como se tivesse utilizado de forma recreativa. A gente precisa acertar todos os hábitos em volta, que essa acho que é a parte mais difícil, né, hábito alimentar, de sono, exercício, tomar água,
acertar tudo isso no paciente também. E aí a gente faz como se fosse um acordo com o paciente, você registra o que é que você quer melhorar, né? Você está lá com dor, então eu não consigo andar 100 metros que eu tenho que parar, esse é um exemplo. Então eu anoto 100 metros que ele consegue andar, então na próxima consulta eu vou perguntar quantos metros você está conseguindo andar agora, porque aí o paciente tem parâmetro, né? E esse parâmetro precisa ser mensurável, precisa ser em tempo, em quanto tempo você deve conseguir isso, precisa ser realizável. No paciente chegar em cadeira de roda, falar que quer correr a São Silvestre, não vai dar, a gente tem que ser realista, né? São o que eu chamo de SMART Objectives, né? Os objetivos que a gente consegue mensurar e acompanhar. E aí tem todo esse acompanhamento do paciente. O paciente, quando chega, fala, ó, são 6 meses de casamento no mínimo, no mínimo. Não adianta, isso aqui não é pílula mágica, não vai ser do dia para a noite, né? Então, todo esse relacionamento é importante para que a gente possa usar o canabinoide correto, escolher o canabinoide correto, acertar a dosagem e acolher esse paciente, que ele entenda o que ele está tratando. Então, por exemplo, paciente com enxaqueca, eu diminuí o número de crises, eu ainda tenho um pouco, mas eu não tenho mais 10 crises por mês, eu tenho uma, né? E eu já não preciso, ou então o paciente, outro dia eu escutei essa, o paciente, não sei se eu melhorei, mas eu não estou precisando mais tomar um ansiolítico, eu não estou precisando mais tomar um antidepressivo, nem um analgésico, eu não sei se eu melhorei, né? Então, registrar isso na primeira consulta é super importante, né? É realmente um acolhimento, não é um paciente que você vai prescrever alguma coisa e não vai ver antes, você vai fazer o retorno com ele. E desses casos que você atende com tanto cautela, cuidado e zelo, aquelas de mais sucesso que você já teve aí, depois dos tais 6 meses desse casamento, quais foram os destaques? Eu tenho alguns casos que são emblemáticos, né? Tem uma senhora, ela chegou para mim com 79 anos, chegou em cadeira de rodas, dor corpo inteiro, ela tem várias próteses, prótese de quadril, prótese de joelho, 2 num joelho, trocou artrodese cervical, artrodese lombar, né? E imagina a vida dessa senhora, viver com dor há 40 anos. Perdeu o marido, então era muito difícil para ela. E a gente começou a fazer um tratamento também com cannabis, entrei com eletroacupuntura, ela vinha toda vez, e com a cannabis comecei a usar, ela teve uma melhora pequena, e aí eu consegui fazer um exame genético nela, e eu vi que ela era uma alta metabolizadora para o THC, então foi só acertar a dose do THC, ela já voltou no consultório da outra vez de andador, depois voltou de bengala só, e voltou à atividade normal. O filho dela me liga num sábado, na hora do almoço, chorando. Falei, o que aconteceu com a tua mãe? Não, estou ligando para te agradecer. Agradecer, porque faz 40 anos que a gente não vê minha mãe do lado do fogão de pé cozinhando e cantando, né? Então, são casos assim que faz a gente mover, né? Faz realmente mover. Tem outro caso de uma paciente nova, 28 anos, teve uma paralisia cerebral por overdose de cocaína, teve a infelicidade de não falecer, né? Ela está tetraplégica, e foi essa paciente que eu falei que tinha uma musculatura muito travada, né? E com o THC a gente conseguiu que ela relaxasse, que ela tivesse um efeito de relaxamento, ela deve ter diminuído a dor também. E a mãe fala que, olha, agora ela canta, ela conversa do jeito dela, mas ela conversa, ela pede comida, ela pede água, que ela não fazia antes, e a gente consegue fazer a higiene da moça. Então, são casos emblemáticos, né? São casos bastante emblemáticos. A gente vê isso, viu? A gente vê... Uma nova vida. E deve ser muito gratificante, né? Isso. Nossa, mas não tem preço. Não tem preço. Aí, eu sei que você fez muitos cursos, né, inclusive pela Canopy, e aí a gente queria saber um pouquinho sobre esses desenvolvimentos, de quantos cursos você acabou fazendo, qual que foi a repercussão, quanto você contribuiu pelos seus colegas, com seus colegas, né, para que hoje tivesse uma visão diferenciada do uso da cannabis e pudesse também ampliar os cuidados como os seus.
Pela Canopy, eu acabei dando o curso várias vezes, foram 4 vezes no Canadá, a gente montou a Spectrum Academy para formar líderes de opinião que iam para o resto do mundo para treinar os outros, né, to train the trainer. Demos curso na Universidade de Buenos Aires, tinham 700 alunos, esse foi online. Na Universidade de Concepción, no Chile, foram 250. Peru 2 vezes. Tínhamos outros acordos que acabaram não indo para frente. E no meu curso, que agora eu deixei com uma colega, eu não tenho mais dado o curso da Cannabis Academy, foram mais de 250 médicos formados. Se a gente imaginar que hoje a gente deve ter o quê? Uns 2.000 prescritores, mais ou menos, que fizeram pelo menos uma prescrição, mais ou menos. Então, acho que uma grande parte desse pessoal acabou passando com a gente. Porque a educação é o outro pilar. Você precisa ter evidência, um pilar, e o outro pilar é a educação mesmo, médica, que o pessoal precisa aprender a fazer do jeito certinho para ter segurança e para ser efetivo, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. O médico que quer aprender, ele procurar um bom curso, né? Existem bons cursos por aí. E outra coisa que também eu acho que é importante, que pouca gente fala, é a comunicação no cannabis. A gente precisa comunicar direito, porque quem aprende a mexer com cannabis medicinal passa a ser uma referência para a família, para amigos, para outros médicos, então você precisa aprender a comunicar direito. Perfeito. Interessante. Olha, nós temos uma experiência muito pequena, né, em relação a cannabis, as pessoas procuram, é impressionante, porque acaba tendo uma conexão mesmo com entender que aquilo dali pode ter alguma informação importante para ajudá-lo naquele momento, né, e realmente isso é bastante gratificante. Eu acho que nós estamos nos últimos minutos, né, Jair? E falta aí 1 minuto e 20, acho que a gente podia, né, fazer as nossas despedidas, né, Maria José? Foi, assim, é interessante, né, entrevistar uma pessoa que tem, assim, um conhecimento, assim, super avançado, né, um conhecimento bastante profundo, a gente aprende bastante, né? Doutor, da minha parte, eu agradeço imensamente tê-lo conhecido, a Maria José já o conhecia, então, muito obrigado e ficamos aí para uma próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigado. Prazer é meu, eu estou à disposição. Logo vai sair um capítulo de um livro aí da Sociedade Brasileira de Dor, que eu vou falar exatamente sobre isso, da prática clínica. Tá bom. Então, tem bastante coisa pela frente, tem congresso, tem bastante coisa pela frente. Muito obrigado pela oportunidade e obrigado de novo pelo convite. Maria José, Calista. Obrigada, viu, doutor Wellington? Foi um prazer ouvi-lo, né, e de uma maneira tão didática e resumida. Que muito simples, né? E a gente ficou aqui tão em silêncio, absorvendo essas informações tão ricas, né, que para nós e para aquele grupo para o qual a gente vai distribuir o material, com certeza será muito interessante.